Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, mais especificamente o conjunto Q, porque a letra Q é a letra que representa o conjunto dos números racionais. Então, galera, para você que tem dificuldade em trabalhar com números fracionários, números decimais, chegou o momento de nós exterminarmos essas dúvidas, exterminarmos esse medo. Vem comigo, galera. Então vamos lá falando sobre números racionais. Bom, na aulinha de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais, vamos elencar algumas propriedades dos números racionais e vamos principalmente fazer operações envolvendo números racionais, ok? Bom, o que é os números racionais, gente? Os números racionais é o conjunto Q, representado pela letra Q do nosso alfabeto latino. Ele é muito conhecido como números fracionários, tá? Muita gente chama ele de números fracionários. Ah, o conjunto Q, racionais, é os números fracionários. Na verdade, não é só fracionários. É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Isso que é o conjunto do Q. Só um pouco de história para nós entendermos de onde surgiram as frações. Tudo é de uma necessidade do ser humano, né? Então, antigamente lá no Egito, havia uma enchente do rio Nilo. E essa enchente, ela estragava toda a marcação das terras, das áreas dos agricultores. E quando o rio baixava, eles tentavam e faziam a remarcação dessas terras. Só que nem sempre davam um valor exato. Então, às vezes havia necessidade de colocar números fracionários, valores fracionários e não inteiros. Então, foi de lá que surgiu as frações. Só a título de curiosidade, galera. Mas vamos lá, conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? É todo conjunto que pode ser escrito na forma de fração. Então nós vamos levar em consideração dois valores, A e B. A e B são números inteiros, ok? Deixar bem claro isso. A e B são números inteiros, com a condição de B não ser nulo. Por quê? Porque eu tenho uma fração, A sobre B. E na matemática, nós não tem como nós dividirmos se o denominador for zero. Não existe divisão por zero, ok? Então, o denominador da fração nunca pode ser nulo. Então, como é A sobre B, o B não pode ser nulo. Então, nós chamamos de número racional ao quociente, né, a razão estabelecida entre esses dois números A e B. A sobre B, ok? Alguns exemplos de números racionais. Eu tenho aqui 2 sobre 3, 6, menos 3 sobre 5, 87 sobre 95, 17 e por aí vai. Aí você fala, professor, mas o senhor falou 6, 17, isso aí não é fração. Galera, os números racionais, eles não envolvem somente os números fracionários. Ele envolve todos os números inteiros que podem ser escritos na forma fracionária. E todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se eu tenho, por exemplo, o 6, eu posso escrevê-lo na forma de fração. É só representar assim, ó. 6 sobre 1. Pronto, é uma fração. Então, se é uma fração, é um número racional, ok? Então, eu posso escrever um número inteiro na forma fracionária. Por isso que nós dizemos que todo número inteiro é um número racional, ok? Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma fracionária. Bom, o conjunto dos números racionais, como nós já dissemos, ele é representado pela letra Q, maiúscula, sempre expressa na forma maiúscula. Quando nós indicamos um conjunto, nós devemos indicá-lo com a letra maiúscula, ok?
Então, para a gente fazer uma análise e um comparativo do conjunto dos números racionais com outros conjuntos, que é o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, para que fique bem claro isso, essa relação, nós temos o seguinte. Todo número natural, ele é inteiro. E todo número inteiro, ele é racional. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto que envolve todos os números inteiros. Então, a gente fala inteiro porque natural é inteiro. E todo inteiro é racional também. Então, o conjunto dos números racionais envolve os números inteiros e envolve também os números decimais. Enfim, todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Isso que é o conjunto dos números inteiros. Então, simbolicamente, nós representamos assim. Então, o conjunto Q é todo valor que pode ser escrito na forma de fração, com A pertencente aos números inteiros e B também pertencente aos números inteiros com asterisco. O que nós falamos a respeito do asterisco? Toda vez que aparece o asterisco, indica que não está incluso o zero. Isso quer dizer que B pode ser um número inteiro, mas não pode ser zero. Ok? Uma outra forma de nós representarmos seria assim. Dizer que o conjunto dos números racionais é todo número fracionário, né, A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. É uma outra forma de nós fazermos essa representação. Bom, subconjuntos de quê? O que é subconjunto? Subconjunto é parte de um conjunto. Eu tenho um conjunto dos números racionais, que é todos os conjuntos. E eu tenho parte desses conjuntos. Parte desses conjuntos são chamados de subconjuntos desse conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, vamos ver alguns subconjuntos de quê? Bom, além dos números naturais e números inteiros, que são subconjuntos dos números racionais, nós temos o seguinte. Quando aparecer o asterisco no Q, indica que o zero está fora. Então, é um conjunto formado por todos os racionais, com exceção do zero, sempre que aparecer o asterisco. Se aparece o Q com mais, indica que é só os racionais positivos, os negativos estão fora. Professor, o zero entra aqui, o zero entra. O zero só não vai entrar se aparecer o asterisco. Como não apareceu o asterisco, então o zero entra. O outro seria o Q menos. Então agora entra só os racionais, só que os negativos, porque é Q menos. Aí eu tenho o Q mais com asterisco. Quer dizer, agora são os positivos, mas sem o zero, porque apareceu o asterisco. E eu tenho o Q menos com asterisco, ou seja, só os negativos, com exceção do zero, ok? Então, esses aqui são alguns modelos de subconjuntos do conjunto Q, ok? Bom, esse conjunto também pode ser representado na reta numerada. Bom, o que é a reta numerada? É uma reta onde nós traçamos aqui todos os valores pertencentes ao conjunto Q de forma ordenada. O zero é o centro. Olha aqui, uma forma de representar geometricamente. Então, quando diz representação geométrica, é a representação na reta. O conjunto Q é construir uma reta e considerar o número zero como a origem. Então, está aqui o zero. Aqui é a origem, é o divisor das águas. À direita do zero, eu tenho os números racionais positivos. À esquerda do zero, eu tenho os números racionais negativos. Então, direita positivo, esquerda negativo. E aí, ele vai seguir uma ordem de crescimento, tá? Do menor para o maior. A mesma coisa da direita para a esquerda. A partir do zero, ele vai diminuindo. Então, para a direita ele vai aumentando e para a esquerda ele vai diminuindo. Quanto mais a esquerda tiver o valor, menor ele será, ok? Quanto mais a direita tiver o valor, maior ele será. Tranquilo? Bom, entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. O que o exercício quer dizer?
Quer dizer que se eu tenho um número racional aqui, ó, 1 entre 1 e 5 sobre 4. Nesse trechozinho aqui, gente, existem infinitos números. Infinitos números. O que é infinito? É infinito, aquilo que não tem fim. Professor, mas é difícil a gente mostrar isso. É difícil você mostrar, porque são infinitos. Mas a gente tem que entender que o número nunca tem fim. Por quê? Eu vou ter o número 1, eu vou ter o 1,1, eu vou ter o 1,11, eu vou ter o 1,111. Sempre vai existir um número depois, um número depois, um número depois. Depois vai vir um 2, depois vai vir um 3, depois vai vir um 4. Então sempre vai existir um outro valor. Por isso que nós dizemos que os números são infinitos. E na forma fracionária, nós vamos colocar aqui infinitos valores, ok? A representação é muito difícil, mas a gente entende que, como é possível essa representação, então existe infinitos números entre dois números racionais, ok? Agora, entre dois números inteiros, não existe nenhum outro número inteiro se eles forem sequenciais. Por exemplo, 1 e 2. Entre 1 e 2 não existe nenhum outro número inteiro, ok? Porque 1 é inteiro, 2 é inteiro. E entre eles, qualquer valor não vai ser inteiro. Aí não existe. Tá? Entre 1 e 3, existe algum número inteiro? Existe o número 2, ok? Quando é inteiro, o inteiro não é infinito, tá? Mas os racionais, eles são infinitos, porque nós podemos representar ele por vírgula e aí colocar infinitas casas depois da vírgula. Tranquilo? Então vamos lá agora. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Já vimos isso. Então nós temos o seguinte. Primeira situação. Todo número inteiro é um número racional. Aquilo que eu falei no início da aula. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. O zero é racional? É. 0 sobre 1. Representação fracionária. Menos 6 é um número racional? É. Menos 6 sobre 1 é um número racional. Está representado na forma racional. 2.250 é um número racional? É. Eu posso escrever 2.250 sobre 1. Ok? Então, sempre que for possível eu representar um valor na forma fracionária, esse número é um número racional. Ok? Bom, além desses valores que eu posso representar na forma fracionária, é considerado também número racional as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica, galera? A dízima periódica é quando ocorre uma repetição de valores. Então eu tenho aqui, ó, 0,4444444 e vai para o infinito. Vai para o infinito. Então é uma repetição de valores. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Então toda dízima periódica é um número racional. Se houver repetição de valores, é um número racional. Olha outro exemplo. 0,333333. Então está repetindo? Tá. Então é uma dízima periódica. Galera, a palavra dízima implica numa sequência infinita de valores. Então eu vou ter, logo após a vírgula, uma sequência infinita de valores. Agora, essa sequência infinita de valores, ela pode ser periódica ou não periódica. O que quer dizer isso? Qual que é a diferença entre ser periódica e não periódica? É que a periódica implica na repetição de valores e a não periódica implica na não repetição de valores. Ou seja, não existe uma sequência lógica ali. Pode vir 1, 3, 5, 7, 9, 4, 2, 3, 0, 4. Então a gente não sabe os valores que vem vindo. Então nós dizemos que é uma dízima, porque é uma sequência infinita de valores, porém não periódica, porque os valores não se repetem. Então veja bem, a dízima que não é periódica, ela não é um número racional. Para ser número racional, tem que ser uma dízima periódica, ok? Belezinha? Tranquilo, né? Então, está aqui, toda dízima periódica é racional. E também temos o seguinte,
todo número decimal exato é um número racional. Veja bem, gente, número decimal é aquele valor que é expresso por vírgula. Então, quando eu tenho um valor e esse valor está expresso por vírgula, eu tenho um número decimal. Se ele não for decimal, ele vai ser inteiro, quando não aparecer a vírgula. Mesmo o decimal tem a sua parte inteira. Se eu tenho 7,6, o 7 é a parte inteira. Então, o vírgula 6 é a parte decimal desse valor, ok? Quando eu tiver um número decimal exato, o que quer dizer exato? Quando esse número decimal tem fim. Ele não é infinito, quando ele é finito. 5,342, acabou. Então é um decimal? Só que é um decimal finito, porque chegou no 2 ele parou. Não existe mais números depois. Então nós dizemos que todo número expresso por vírgula, que existe uma quantidade limitada, uma quantidade finita de elementos, nós dizemos que ele é um número racional. Ok? Belezinha? Bom, então nós já sabemos quais são os tipos de números que são considerados números racionais. Vamos falar da dízima periódica. Já vimos que dízima periódica são números que repetem uma sequência de algarismos na parte decimal de forma infinita, ok? Exemplos: 0,25, 25, 25, 25, 25, infinito. 8,533333333, infinito. 6,123434343434, infinito. Ok? Então, são exemplos de dízimas periódicas. Tranquilo? Bom, em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. O que a observação está querendo dizer? Aqueles valores que se repetem são chamados de período. Eu tenho aqui, na letra A, 0,25, 25, 25, 25. Então, quem está sendo repetido aqui? É o 25. Então, o período aqui é o 25. O meu período é constituído de duas casas, o 2 e o 5, que são os valores que se repetem. Na letra B, eu tenho 8,53333. Pergunto para vocês, o 5 repete? Não, o 5 não repete. Então, o 5, ele é chamado de período? Não, o 5 não é período. O 5 é um valor não periódico. Ou seja, ele não é um valor que se repete. Quem se repete aqui é o 3. Então, o meu período é o 3. E a parte não periódica é o 5. 6,12343434. Então, quem é o meu período? É o 3 e o 4, o 34. Esse é o período, esse é o valor que vem se repetindo. E o 1 e o 2, eles são partes não periódicas. Por quê? Porque eles não se repetem, ok? Então, o meu período aqui é só o 34. Beleza? Bom, classificação da dízima periódica. A dízima periódica, ela pode se classificar de duas formas. Ela pode ser chamada de dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Vamos entender quando que ela é simples e quando que ela é composta. Bom, a dízima vai ser simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula. Então, eu vou ter um valor inteiro, ou posso não ter também, vai vir a vírgula, e na sequência, logo após a vírgula, já começa a repetir os valores. Então, começa o período. Tá? Exemplo. 4 sobre 13 é 0,307692. Observem que o 307,692 é o meu período. Porque quando chegar no 692, repete de novo, ó, 307,692. Depois 307,692. Então eu tenho um período aqui que é o 307,692. É esse valor que vai repetir. Tranquilo? Então, esse aqui é um exemplo
de uma dízima periódica simples, porque a repetição acontece logo após a vírgula. Quer dizer que não existe nenhum valor que faz parte que é um valor considerado como parte não periódica. Todos os que estão aqui fazem parte do período, ou seja, da repetição. Um caso mais simples para a gente visualizar melhor. 0,6666. Olha só, logo após a vírgula, já começou a repetir os valores. Então, eu tenho uma dízima periódica que é simples. Então, repetindo, para captar bem. Dízima periódica simples é aquela em que logo após a vírgula já aparecem os valores que vão se repetir, ok? Logo após a vírgula. Então, o período já acontece. Beleza? Um outro exemplo, ó. 31 dividido por 33, 0,93939393. Observe que logo após a vírgula já começou a repetição. Então, é uma dízima periódica? É uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples? É. Por quê? Porque logo após a vírgula já começou a repetir os valores, tá? Os valores que se repetem já apareceram logo na sequência após a vírgula. Bom, mas a nossa dízima também pode ser composta. Quando que ela vai ser chamada de composta? Quando há uma parte não periódica, ou seja, não repetitiva entre o período e a vírgula. Isso quer dizer que logo após a vírgula vai existir um ou mais valores que não irá fazer parte do período. Vai existir um ou mais valores que não irá se repetir, ok? Então esses valores que não se repetem são chamados de parte não periódica, ok? Então vamos ver um exemplo disso. Olha só. 0,97777. Qual é o meu período aqui? O meu período é o 7. É o 7 que está repetindo. O 9 está logo depois da vírgula, mas ele repete? Não. Então o 9 é chamado de parte não periódica, ok? O valor que não se repete é chamado de parte não periódica. Somente o valor que repete que é chamado de período. Outro exemplo. 0,9722222. Observem aqui, quem está repetindo é o 2. Quem não está repetindo é o 97. Então o 2 é chamado de período porque ele é o valor que se repete e o 97 ele é chamado de parte não periódica. Então eu tenho dois algarismos representando a parte não periódica, ok? E um algarismo que representa a parte periódica. Por quê? Porque a parte periódica ali, naquele exemplo, é composto só pelo 2. É só o 2 que se repete. Um outro exemplo, 0,833333. Olha só, entre a vírgula e o 3, que é o período, existe um algarismo que é o 8, que não se repete. Então, o 8 faz parte da não periódica. E o período é o 3, porque é o 3 que se repete. Tranquilinho? Entenderam a diferença da regra de 3, da dízima simples para a composta? Então, na simples, não existe parte não periódica. Logo após a vírgula já começa o período. Na composta, vai existir um ou mais algarismos que fazem parte da parte não periódica. Ok? Então, na composta tem parte não periódica. Na simples só tem período. Não existe parte não periódica. Belezinha? Bom, um outro assunto muito importante, galera, é a geratriz de uma dízima periódica. O que é a geratriz de uma dízima periódica? Bom, vamos ver primeiro a geratriz de uma dízima periódica simples, tá? Geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração cujo numerador é o período e o denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só, dois exemplos. 0,7777. Isso aqui, gente, é uma dízima periódica, ok? Dízima periódica, 0,7777. Beleza. O objetivo nosso é encontrar
a geratriz dessa dízima. O que é a geratriz? É uma fração que vai originar, que vai gerar essa dízima. Por isso que a gente diz geratriz. Geratriz da dízima é uma fração que, ao ser processada, ao fazermos a divisão dela, o de cima dividido pelo de baixo, o resultado dá como a dízima periódica que ela representa. Então, se eu dividir 7 por 9, a resposta vai ser 0,777777. Se eu dividir 23 por 99, eu vou encontrar 0,23, vai dar uma dízima periódica, ok? Então, aqui está nos mostrando como que faz para nós encontrarmos a fração que gerou essa dízima. Então, se a dízima for uma dízima simples, dízima periódica simples. Bom, se ela for simples, olha só como que vai ser constituída. Quem é o cara, porque é uma fração. Se é uma fração, eu tenho que descobrir quem vai no numerador e quem vai no denominador, ok? Encontrar a fração que gerou é encontrar o valor que vai ficar em cima e encontrar o valor que vai ficar embaixo. Veja bem, o que a regra diz? O cara que vai ficar em cima, no numerador, olha aqui, ó, é uma fração cujo numerador, tá aqui, ó, numerador, é o período. É o período. Quem é o período dessa dízima? É o 7. Então, o numerador vai ser o período. E o denominador é formado, agora, ó, denominador é formado por tantos noves, quantos forem os algarismos do período. Então, veja bem, nessa dízima 0,7777, qual é o algarismo que está formando o período? É o algarismo 7. Tem algum outro algarismo fora o 7? Não. Eu só tenho um algarismo formando essa dízima periódica, que é o 7. Então, se eu tenho só um algarismo, a quantidade de 9 que eu vou colocar é de acordo com a quantidade de algarismos que formam o período. Como eu só tenho um algarismo formando o período, então eu vou colocar só um 9 aqui embaixo. Então, o numerador é o período, 7, e o denominador é a quantidade de noves de acordo com a quantidade de algarismos que formam o período. Como eu só tenho um, então eu vou colocar só um 9. Olha só no outro exemplo. 0,23. Então, ele diz o seguinte, o numerador é o período. Quem é o meu período aqui? Qual é o valor que se repete? É o 23. Esse é o período, o 23. Então, o meu período são 2 algarismos. Então, está aqui, ó, o numerador é o período. Tá? E o denominador? O denominador vai ser composto pelo número 9, repetido a quantidade de vezes a quantidade que representa a quantidade de algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho no período? 2. Então, eu vou colocar 2, 9. Vai ser 99. 23 dividido por 99. Essa é a dízima que representa, é a fração que representa essa dízima periódica. Aí ele faz uma observação. Caso a dízima possua parte inteira, observe que aqui é tudo zero antes da vírgula. Se é zero antes da vírgula, quer dizer que não tem parte inteira, só tem a parte decimal. Então, caso possua a parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto, ok? Então, se acaso aparecer, a gente vai colocá-la na frente da fração, formando um número misto. Nós vamos ver exemplo agora de como fazer isso. Então vamos lá, olha só. Geratriz de uma dízima periódica. Agora, dízima periódica composta. Como que eu vou encontrar
a fração que vai gerar uma dízima periódica se essa dízima periódica for composta. Então, se ela for simples, a gente já viu como é que faz. E se for composta? Vamos ver. Dízima periódica composta é uma fração da forma n sobre d. Então, é uma fração. A geratriz vai ser uma fração. Onde n, que é o cara que está na parte de cima, no numerador, é a parte não periódica seguida do período. Seguida do período. Menos a parte não periódica. O numerador, então eu vou pegar a parte que não é periódica, junto com o período, e vou subtrair, porque é menos, da parte não periódica. Esse resultado vai ficar na parte de cima, no numerador. E o denominador? O denominador é formado por tantos noves, então por número 9, quantos forem os algarismos do período. Igual ao raciocínio anterior da simples. Se o período tiver só um valor, só um algarismo, eu tenho só um 9. Se o período for 2, é 2 9. 3 é 3 9 e assim por diante. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então, eu posso ter a parte não periódica com um elemento, com um algarismo, com 2, com 3, com 4. Então, a quantidade de algarismos que representar a parte não periódica vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar logo na sequência após o 9. Tá? Beleza? Vamos ver um exemplo disso daí. Olha só. 0,125, aliás, 0,1, 25, 25, 25, 25, 25. Eu tenho uma dízima periódica aqui? Tem. É uma dízima periódica composta ou simples? Composta. Por quê? Porque esse cara aqui, o número 1, ele pertence à parte não periódica, porque ele não se repete. Quem que repete aqui? É o 2 e o 5. 25, 25, 25, 25, tal. Então, o período é o 25. O 1 é a parte não periódica. De acordo com o que o exercício propôs, nós temos o seguinte. A fração tem o numerador e tem o denominador. O numerador vai ser composto por quem? Ele vai ser a parte não periódica, que é o 1, seguida do período, ou seja, 25. Então, vai ficar 125. Menos, subtraindo, a parte não periódica, que é o 1. Então, vai ficar 125 menos 1. Está aqui, ó. 125 menos 1. Parte não periódica, seguida do período. Então, 1 com 25, 125, menos a parte não periódica, que é 1. Tudo isso dividido. Quem é o denominador? Tantos noves quantos forem os algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho no período aqui? 2 algarismos. O 2 e o 5. 25. Ok? Se eu tenho 2, eu vou ter que ter 2 9. Seguidos de tantos zero quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então, a minha parte não periódica é o 1. Então, a quantidade de zeros que eu vou ter vai ser 1 zero. Então, 9, 9, 2 noves, porque eu tenho 2 valores no período, seguido de 1 zero, porque eu tenho um algarismo que faz parte não periódica. Ok? Então, dividido por 990. Aí eu faço essa subtração, 125 menos 1, 124 dividido por 990. Para você tirar a prova, pega uma calculadora lá, divide 124 por 990, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Nós transformamos uma dízima periódica numa fração, tá? Encontramos a fração que gera essa dízima periódica. Tranquilo? Belezinha? Um outro exemplo. 0,36666 e aí vai para o infinito. Então, vamos lá. De acordo com a regra, eu sei que essa
dízima é uma dízima composta. Por quê? Porque ele tem a parte periódica e tem a parte não periódica, que é o 0,3. O 0,3 não se repete. Então ele pertence à parte não periódica. Bom, a fração que vai gerar esse número, essa dízima periódica, vai ter um numerador e um denominador. No numerador, quem que vai no numerador? No numerador vai a parte não periódica, que é o 0,3. Seguido do período, que é o 6. Então vai dar 0,36. Ok? Beleza? Ou só 36, porque o 0 à esquerda não vai ter valor. Então 0,36. Menos a parte não periódica. Então vai ficar 0,36 menos a parte não periódica, que é o 3, 0,3. Então 0,36 menos 3. Tranquilo? Dividido por quem? Quem vai no denominador? Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O meu período é constituído de quantos algarismos? Somente um. Só o 6. Só o 6 que está repetindo aqui. Então, só tem um algarismo. Então, vou ter só um 9. Seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A minha parte não periódica é constituída de dois valores, o 0 e o 3. Então, eu vou ter 2 zeros junto com esse 9. Então, vai ficar 900. Então, eu vou ter isso. 0,36 menos 0,3 dividido por 900. 36 menos 3, 33 sobre 900. Portanto, esta é a fração que representa esta dízima periódica. Galera, essa forma de encontrar a geratriz, ela é muito mais prática. Se você treinar isso daqui, você vai com muita facilidade encontrar a fração geratriz. Diferentemente daquela regra que foi ensinada lá no ensino fundamental, de multiplicar por 10, por 100, por 1000, coisas desse tipo que confundem muito, tá? Então, entenda esse macetezinho que nós estamos dando aqui. Através essa forma de encontrar a geratriz é muito prática, direta e rápida. Você dificilmente vai errar, desde que você entenda esse formato e essa sequência aqui de regra que foi estabelecida. Belezinha? Bom, vamos treinar isso daí. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, encontre a fração geratriz da dízima 0,55555. Então, veja bem, o que ele está pedindo? Para nós encontrarmos a fração geratriz, ou seja, a fração que originou essa dízima, a fração que gerou essa dízima. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar se a minha dízima ela é simples ou composta. Olhando para essa dízima 0,555, nós identificamos que ela é uma dízima periódica simples. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula já começa a repetir os valores, ou seja, o período já acontece imediatamente após a vírgula. Então, trata-se de uma dízima periódica simples. Beleza. Bom, se é uma dízima periódica simples, eu vou ter que encontrar o numerador e o denominador. Numerador, o cara que vai em cima. Denominador, o cara que vai embaixo. O que diz a regra quando eu tenho uma dízima periódica simples? Ele diz que o numerador é constituído pelo período. Quem é o meu período aqui? O período é só o 5, porque é o valor que se repete. Esse que é o período. Então, está aqui, ó, 5. E o denominador vai ser composto por tantos algarismos quantos forem os algarismos do período. Como no período é constituído só por um algarismo, que é o 5, então eu vou ter somente um 9. Ok? Então, qual é a dízima? Qual é a fração que gerou aquela dízima? 5 sobre 9, resposta letra E. Tranquilo?
Viram aí como é simples quando você domina a regrinha para fazer isso? Galera, se fôssemos fazer da forma tradicional, como foi ensinado lá no ensino fundamental, você tinha que desencadear uma série de cálculos aqui, tá? Multiplica por 10, subtrai e tal, depois faz uma equaçãozinha para isolar. É muito complicado por ali, tá? Então, essa regra é muito prática. Se você não entendeu, veja bem, encontrar a fração geratriz é encontrar a fração que vai determinar aquela dízima periódica. Eu verificando, identifico que essa dízima é uma dízima simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula, o valor que vem já começa a repetir. Então é uma dízima simples. Se é uma dízima simples, a fração que gerou ela vai ser determinada da seguinte forma. Na parte de cima dessa fração, no numerador, vai o período. O período é o valor que se repete. No caso ali é só o 5, porque é só o 5 que repete. Então está aqui. E na parte de baixo, que é o denominador, eu vou colocar o número 9. Quantas vezes, professor, que eu vou colocar o 9? A quantidade de vezes que for a quantidade de algarismos que se repete. Como eu só tenho um algarismo que está repetindo, então eu vou colocar só um 9. Se eu tivesse 2 algarismos, eu ia colocar 99. Se eu tivesse 3 algarismos, seria 999. Ok? Belezinha? Então, resposta 5/9, letra E. Tranquilo, né? Vamos ver uma outra situação. Outro exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 0,48282828282. Beleza. Encontrar a fração geratriz é encontrar a fração que vai gerar, que vai produzir aquela dízima periódica ali. Beleza. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se aquela dízima é uma dízima simples ou é uma dízima composta. Bom, verificando ali, nós estamos identificando que trata de uma dízima composta. Por que composta, professor? Porque logo após a vírgula, o valor que aparece é o 4. E pergunto para você, prezado concurseiro, o 4 repete? Não repete. Então o 4 faz parte, ele pertence à parte não periódica dessa dízima. O 4 pertence à parte não periódica. Quem repete é só o 8 e o 2. 82, 82, 82, 82. Então, o meu período é o 82. Período é o valor que repete. O 82. Quantos algarismos eu tenho? 2 algarismos. O 8 e o 2. Ok? Então, meu período é constituído por 2 algarismos. E a parte não periódica? É o 4 somente. Ok? Então, eu tenho um algarismo na parte não periódica, que é o 4, e 2 algarismos na parte periódica, que é o 8 e o 2. Bom, essa fração tem uma regrinha um pouquinho mais apurada. Mas, como se trata de uma fração, eu tenho numerador e tenho denominador. Então, veja bem o que diz a regra com relação ao numerador. O numerador vai ser formado pela parte não periódica. Quem é a parte não periódica? O 4. Então está aqui, ó, 4. Seguido da parte periódica. Quem é a parte periódica? O 82. Então o 4 vai ser seguido do 82. Então vai ficar 482. Ok? Então olha só a regrinha. Pega-se a parte não periódica, que é o 4, seguida da parte periódica, que é o 82. Esse resultado, nós vamos subtrair menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 4. Então, 482 menos 4. Ok? Isso aqui é o meu numerador. Vou ter que fazer essa subtração, essa diferença. E na parte de baixo, professor? Na parte de baixo, no denominador. O denominador, ele vai ser composto por tantos 9
quantos forem os algarismos do período. Nós já vimos que o período é constituído por quantos algarismos? Por 2, pelo 8 e pelo 2. Então, eu tenho 2 algarismos no período. Então, eu vou colocar 2, 9. 99. Seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então, agora a quantidade de zero que eu vou colocar aqui vai depender de quantos algarismos tem na parte não periódica. Quem é a minha parte não periódica? É o 4. Quantos algarismos eu tenho? Só um. Então, eu vou colocar aqui só um zero. Se eu tivesse 2 algarismos, eu colocaria 2 zeros, 3 zeros e assim por diante. Tá? Então, vamos fazer essa diferença aqui. 482 tira 4, vai ficar 478 sobre 990. Bom, se vocês prestarem bem atenção, esse valor 478 sobre 990 não aparece como opção aqui. Galera, não aparece e nunca vai aparecer. Por que, professor, que nunca vai aparecer? Está errado isso? Não, está certo. Acontece que isso aqui é uma fração. E sempre que eu tiver uma fração e nós pudermos simplificar essa fração, professor, o que é simplificar uma fração? É reduzir essa fração para valores proporcionais menores. E para simplificar uma fração, eu tenho que dividir o cara de cima e o cara de baixo por um mesmo valor. Então, eu tenho que verificar se existe essa possibilidade. Como 478 é um número par e 990 também é um número par, então sempre que eu tiver número par, eu posso dividir por 2. Por quê? Porque todo número par é divisível por 2. Então, 478 dividido por 2, nós vamos encontrar aqui 239. 990 dividido por 2, nós vamos encontrar 495. Então, veja bem, 239 sobre 495, essa fração é a fração que representa essa dízima periódica, ou seja, é a geratriz dessa dízima periódica. Então, de acordo com as alternativas, resposta letra A, 239 sobre 495. Viram como é tranquilo? Se você souber, mas aí você tem que saber toda aquela sequência daquela regrinha. Por quê? Por mais que você tenha que estar memorizando isso, é muito mais fácil do que fazer todo aquele esquema tradicional. Quando se trata de uma dízima composta, é mais complicado ainda você fazer da forma tradicional. Então a regrinha é bastante clara. Se você não conseguiu memorizar ainda, olha só. Pega na parte de cima da fração, pega a parte não periódica, seguida do período, da parte periódica. Coloca não periódica 4, periódica 82. Então ficou 482. Subtrai a parte não periódica, que é o 4 aqui somente. Então menos 4. Na parte de baixo, eu vou colocar ou 9 ou 0. A quantidade de 9 que eu vou colocar vai ser de acordo com o período. Se eu tiver um período que só tem um elemento, é um 9. Se tiver 2 algarismos, 2 9. 3 algarismos, 3 9. Então, a quantidade de algarismos do período é a quantidade de 9. 82, 2. Então, 2, 9. Seguidos de tantos zero, ou seja, eu vou colocar 0 agora. Só que a quantidade de 0 vai depender da quantidade de algarismos da parte não periódica. A parte não periódica é só o 4, então só tem um algarismo, por isso que eu coloquei só um 0. Então ficou, subtraindo em cima, 478 sobre 990. Repito, se der para simplificar, tem que simplificar. Não pode deixar sem simplificar. Por quê? Porque nenhuma banca vai deixar como alternativa uma resposta fracionária que seja passível de simplificação. Então você tem que buscar isso. Chegou aqui, não tem a resposta, você já acha que errou. Não é por aí. Verifica se não há possibilidade de simplificar essa fração. Tá? Se houver, faça a simplificação e aí depois você compara com as alternativas de resposta. Belezinha?
Então tá aí, 239 sobre 495. Bom, vamos ver agora quais são os tipos de frações que existem. Os números racionais a gente trabalha muita fração, tá? Na real, a ideia que vem logo em mente, quando a gente fala de números racionais, a gente já pensa logo em fração. Quais são os tipos de fração que tem? Nós temos uma fração que é chamada de fração própria. O que é a fração própria, galera? Uma fração ela é dita própria quando o valor do numerador for menor que o valor do denominador. Porque quando a gente fala em fração, nós temos que lembrar que o cara de cima é chamado de numerador e o cara que está embaixo é chamado de denominador. Então, o cara de cima, o numerador, quando ele for menor que o cara de baixo, do denominador, nós dizemos que a nossa fração é uma fração própria. Exemplo, 3 sobre 4. Quem está em cima é o 3, quem está embaixo é o 4. É um exemplo de uma fração própria? É, porque 3 é menor que 4. Numerador menor que denominador. Tranquilo? Fração imprópria, galera. O que é uma fração imprópria? Agora é o contrário. Quando o numerador é maior que o denominador. Então, nós dizemos que a fração ela é imprópria quando o numerador for maior do que o denominador. Tá? Quando isso acontecer, a fração ela é dita imprópria. Exemplo, 5 sobre 3. Observem que 5 está no numerador, 3 está no denominador, e o 5 é maior que o 3. Então, a fração ela é denominada imprópria. Tranquilo? Então, a própria, o numerador é menor que o denominador. E na imprópria, o numerador é maior que o denominador. Transformação de uma fração imprópria em um número misto. Veja bem. Isso aqui é uma situação que nós temos muito que aprender. Às vezes cai uma operação matemática onde eles dão um número misto. E aí nós não temos como operacionalizar um número misto. Nós temos que fazer a transformação, ou seja, transformá-lo numa fração imprópria para só a partir daí nós efetuarmos os cálculos. Então a gente precisa fazer essa conversão aí. Então, vamos entender o que seria um número misto primeiro. Primeiro, transformação de uma fração imprópria em um número misto. Olha só, eu tenho aqui uma fração imprópria, 17 dividido por 4. É imprópria por quê? Porque o cara que está em cima, que é o 17, é maior que o cara que está embaixo, que é o 4. Sempre que o de cima é maior que o de baixo, a fração é imprópria. Como que eu transformo para uma fração, para um número misto? Eu tenho que pegar esse 17 e decompor ele em duas partes, de tal forma que a primeira parte seja um valor que dê para dividir por 4. Então eu tenho que pensar assim, 17 não dá para dividir por 4, não dá uma divisão exata. Qual é o número que abaixo do 17 dá para dividir por 4? Ah, abaixo do 17 tem o 16. Então eu vou separar o 17 como sendo 16 mais 1. Porque 16 mais 1 é 17. Então eu posso escrever assim, ó, 16 mais 1 sobre 4. Entenderam? Eu separei o 17 de tal forma que eu vou ter um valor que dê para dividir por 4. Ok? Bom, galera, eu posso pegar uma fração A mais B dividido por C e representar ela assim, ó. A sobre C mais B sobre C. Eu posso separá-la, ok? Isso é permitido, você escrever de forma separada. Assim como se você tiver separado, você pode juntar quando o denominador for igual, ok? Então, se eu tenho 16 mais 1 sobre 4, isso aí é a mesma coisa que 16 sobre 4 mais 1 sobre 4. Viram? Eu separei. Agora, esse cara aqui, 16 sobre 4, dá para dividir, não dá? Quanto que é 16 dividido por 4? É 4. Ok? Mais 1 sobre 4.
Beleza? Então a representação nossa vai ser assim, ó. Como isso aqui vai me dar 4 inteiros e vai sobrar ainda 1/4, eu escrevo dessa forma. Essa forma de escrever é chamada de número misto. Observa que eu tenho um valor e tenho uma fração associada a ele, tá? Então, isso aqui é um número misto. Vou escrevê-lo maior aqui para facilitar a sua visualização, ó. 4, 1 sobre 4. Observe que eu tenho essa parte que é a parte inteira e eu tenho mais essa parte aqui que é a parte decimal, que é a parte fracionária desse valor, desse número 17 sobre 4, ok? Parte inteira e a parte decimal, 4, 1/4. Bom, nós pegamos uma fração imprópria e escrevemos ela na forma mista. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou ter uma forma mista e quero escrevê-la na forma fracionária. Vai ser o contrário. Transformação de um número misto em uma fração imprópria. Então, olha só. Eu tenho aqui 2 1/5. Tenho 2 inteiros mais 1/5. Ok? Como que eu transformo isso? Agora nós vamos fazer o processo contrário, de lá para cá. Eles estavam juntos, agora eu separo eles somando. Então eu posso separar o 2 do 1 sobre 5. Olha só, de lá para cá agora, ó, fazendo o processo contrário, eu separo. Agora isso daqui, galera, é uma soma. E para fazer essa soma, eu tenho que ter o mesmo denominador. E como não tem nada embaixo do 2 aqui, ó, é 1, o denominador comum entre 5 e 1 é o próprio 5. Tá? 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então fica 10 sobre 5. Esse daqui eu repito. 1 sobre 5. Ok? Bom, agora eu tenho uma soma de fração com denominador igual. Se o denominador é igual, eu conservo o denominador e somo o numerador. Então isso aqui vai ser igual a 11 sobre 5. Então qual é a fração imprópria que é consequência desse número misto? É o 11 sobre 5, ok? Bom, agora nós vamos aprender uma outra forma de fazer essa transformação sem a necessidade de aplicar tudo isso daqui, tá? Vou voltar aqui novamente, ó. Eu tenho aqui a fração 2 1/5. Então, o macetezinho é o seguinte, galera. Eu tenho a parte inteira e tenho a parte decimal. Isso aqui é um número misto. Para transformar de número misto para fração imprópria, eu multiplico a parte inteira pelo cara que está aqui embaixo. Quanto que é 2 vezes 5? 10. O resultado disso eu vou somar com o cara que está em cima. Quem que está em cima? 1. Quanto que é 10 mais 1? 11. E na parte de baixo eu conservo o valor que está. Então, 2 1/5 é uma fração 11 sobre 5. Não entendi, professor. Vou fazer outro aqui, ó. 3 1/7. Olha só. Eu tenho um número misto. Quero transformar numa fração imprópria. Então eu vou pegar esse valor, multiplicar pelo cara que está aqui embaixo, o resultado somar com o cara que está em cima. Então vai ficar 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Então vai ficar 22 sobre, conserva o cara que está aqui embaixo, 7. 22 sobre 7. Ah, professor, peguei. Beleza, vou fazer mais um aqui, se não ficou claro ainda. Olha só, vou dar um outro exemplo aqui. 5, 2 sobre 3. 5, 2/3. Então, como que eu vou fazer essa transformação? Olha só. Multiplica pelo de baixo, 5 vezes 3, 15. O resultado soma com o de cima. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Então vai ficar 17 e embaixo conserva o cara que está aqui. 3. 17 sobre 3. Belezinha? E está resolvido. Tranquilo? Né? Então, esse macetezinho, nós conseguimos transformar uma fração, um número misto, numa fração imprópria com muita tranquilidade. Ok?
Bom, um outro modelo de fração é chamado de fração aparente. Observem o nome, galera. Aparente. Como o próprio nome já diz, é aquilo que parece, mas não é, né? Veja bem, fração ela é dita aparente, é aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador. E aparenta ser uma fração, mas não é, pois representa um número inteiro. É quando o cara que está em cima dá para ser dividido pelo cara que está embaixo. Eu represento uma fração, mas na verdade ele não é uma fração, ele vai ser um número inteiro, porque aquela divisão dá para ser processada e dá para dar uma resposta exata, um número inteiro. Um exemplo, 10 sobre 5. Isso é uma fração? É uma fração, 10 sobre 5. É uma fração aparente. Aparentemente parece ser uma fração. Só que se eu dividir 10 por 5, eu vou ter como resultado 2. E aí deixa de ser uma fração. Agora é um número inteiro. Portanto, 10 sobre 5 é chamado de fração aparente, porque é um valor que dá para ser dividido. Entendia isso? Tranquilo? Um outro exemplo. 18 sobre 3 é uma fração? É uma fração. 18 dividido por 3. Mas é uma fração aparente. Por quê? Porque 18 dá para ser dividido por 3. Se eu dividir 18 por 3, eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 6. Então, dá uma resposta exata. Tranquilinho? 18 sobre 3 igual a 6. Então, como um caso particular, tá? O zero é múltiplo de todo número inteiro. Assim, as frações 0 sobre 3, sobre 8, 0 sobre 15 são frações aparentes, pois representam um número inteiro zero. O que está querendo dizer aqui? Zero é um número que dá para dividir por qualquer valor. Zero dividido por qualquer valor vai dar como resposta zero. Ok? Então, quando eu tiver o zero no numerador, que tipo de fração vai ser? Vai ser uma fração aparente. É isso que essa observação está querendo nos dizer. Não interessa qual seja o valor aqui embaixo, porque sempre a resposta vai ser zero. Ok? Continuando ainda. Fração equivalente, galera. Quando que eu digo que uma fração é equivalente a outra? Bom, a palavra equivalente, ela já nos remete a uma igualdade, né? Equivalência é igualdade, mas não é igualdade em valor absoluto, mas igualdade em resultado. Se eu divido a fração, o valor que eu encontro é igual. Então eu digo que elas são equivalentes, tá? Vamos entender melhor isso. Fração equivalente são as que representam a mesma parte do inteiro. Se multiplicarmos os termos numerador e denominador, o cara de cima, o cara de baixo, de uma fração sucessivamente pelos números naturais, teremos um conjunto infinito de frações que constituem um conjunto que é conhecido como classe de equivalência da fração dada. Ok? Exemplo para melhorar a compreensão. Eu tenho aqui 3 sobre 5. A fração é. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte. Se eu multiplicar o cara de cima e o cara de baixo pelo mesmo valor, eu vou encontrar uma fração equivalente. Por exemplo, se eu multiplicar o 3 por 2, dá 6. Se eu multiplicar o 5 por 2, dá 10. Isso quer dizer que 3 dividido por 5 dá o mesmo resultado que 6 dividido por 10. Se eu multiplicar o 3 por 6 e multiplicar o 5 por 6, eu tenho 3 vezes 6, 18, 5 vezes 6, 30. Então eu encontrei outra fração equivalente. Se eu dividir 18 por 30, eu vou obter a mesma resposta que 6 sobre 10 e a mesma resposta que 3 sobre 5. Esses valores são chamados, essas frações são chamadas de frações equivalentes, ok? 36 sobre 60, uma outra situação, ó. 3 vezes 12, 36, 5 vezes 12, 60. Também é uma fração equivalente.
todas elas dão o mesmo resultado. E assim vai existir infinitas frações. Desde que eu multiplique o valor de cima e o valor de baixo por um mesmo número, nós iremos sempre encontrar uma fração equivalente, ok? Então, se eu quero encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo. Aí você perguntaria, professor, mas e se eu dividir pelo mesmo valor, também vou encontrar uma fração equivalente? Obviamente que sim. Então, tanto faz multiplicar ou dividir, desde que seja pelo mesmo valor em cima e embaixo. Tranquilo? Propriedade fundamental das frações, galera. O que é a propriedade fundamental? Ela diz o seguinte, que numa fração ordinária, ela não se altera quando a gente multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Então, toda vez que eu tiver uma fração, multiplicar o cara de cima e multiplicar o cara de baixo pelo mesmo valor que seja diferente de zero, eu sempre vou ter o mesmo resultado, não vai alterar o valor, ok? É isso que essa propriedade quer dizer. Bom, se eu tenho uma fração a sobre b e eu multiplico a por n e b por n, com n diferente de zero, o valor que eu encontro é o mesmo valor que a dividido por b. Não vai mudar nada. O resultado final é o mesmo. Por exemplo, 2 terços, se multiplicar por 2, 4 sobre 6. Se multiplicar por 4, eu vou ter aqui 2 vezes 4, 8. Aqui está errado. 3 vezes 4, 12, que vai dar 12. 8 sobre 12, tá? Depois eu tenho 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12, 36, ok? Vamos corrigir esses valores aí. 8 sobre 12, 24 sobre 36. E assim eu vou encontrando sempre, tá? Frações equivalentes que vai dar o mesmo resultado. Então aqui é 8 sobre 12, não sobre 18, e aqui é 24 sobre 36 e não sobre 54, como estava aparecendo. Tranquilo? Bom, essa propriedade ela vale para a multiplicação e vale para a divisão. Então, o que está dizendo aqui agora? Que se dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo valor, nós também vamos encontrar a mesma resposta. Então, se eu tenho 18 sobre 30, eu tenho aqui uma fração. Eu posso dividir ela por um mesmo valor? Posso. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Então, esse valor, essa fração que eu encontrei, ela me dá como resposta o mesmo resultado que 18 por 30. Posso continuar dividindo aqui? Posso. Eu posso dividir agora por 3 em cima e por 3 embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, eu não posso mais dividir. Por quê? Porque não vai existir nenhum valor que dê para dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Nesse caso, essa fração, da forma como ela está, ela é chamada de irredutível. Irredutível. Ou seja, ela chegou num ponto onde ela não pode mais ser simplificada, ou seja, onde não vai existir mais um valor que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Isso vai acontecer sempre que eu tiver dois números primos ou dois números primos entre si, tá? Porque eu posso ter dois números primos, como é esse caso, o 3 e o 5, ou posso ter dois números primos entre si. Veja bem, o que quer dizer números primos? Um número é primo quando ele só é divisível por um e por ele mesmo, falando dentro do conjunto dos números naturais. Bom, dentro do conjunto dos números inteiros, um número é primo quando ele só tem 4 divisores. 1 menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo. Então, 4 divisores, ele é primo. Se ele tiver mais de 4 divisores, ele é composto, ok? Quando ele tem mais de 4 divisores. Agora, quando que um número é primo, quando que dois números são primos entre si?
Por exemplo, a gente sabe que o 4 não é um número primo, ele é um número composto. Por quê? Porque dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Então, ele vai ter mais de 4 divisores. Então, 4 não é um número primo. O 9 também não é um número primo. O 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. Então, eles não são números primos, nem o 4 e nem o 9. Mas, quando comparado um com o outro, nós podemos dizer que eles são primos entre si. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que não existe nenhum valor que dê para dividir ao mesmo tempo o 4 e o 9. Isso que quer dizer números primos entre si. Então, 4 e 9 são números primos entre si. Muito embora o 4 não é primo e nem o 9 é primo. Mas entre eles, comparando um com o outro, eles são primos. Por quê? Porque não existe nenhum valor que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Compreenderam aí? Bom, então esse processo de divisão a gente faz até a fração se tornar irredutível. Simplificações de fração. A simplificação é esse processo que a gente acabou de falar. É dividir uma fração por um valor igual, tanto em cima quanto embaixo, e dividir, e dividir, e dividir, até ela se tornar irredutível, até não ter mais nenhum valor que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, ela não se altera se dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, simplificar é escrevê-la da forma mais simples, para que a mesma se torne mais fácil de ser manipulada. Tá? O objetivo da simplificação é torná-la uma fração irredutível, foi o que eu falei anteriormente. Então, vamos ver como que ocorre esse processo. É um processo de divisão sucessiva, tá? Corresponde a dividir os dois termos por um mesmo número, que é chamado de fator comum, até que ela se torne irredutível. Então, exemplo, 16 sobre 36. Sempre que eu tiver uma fração onde o numerador e o denominador são números pares, eu devo dividir por 2. Por quê? Porque todo número par é divisível por 2. Então, 16 dá para dividir por 2, 36 dá para dividir por 2. Vamos fazer essa divisão? Então, olha só. 16 por 2, 36 por 2. 16 por 2 dá 8. 36 por 2 dá 18. Pergunto para os senhores, 8 e 18 são números pares? São, professor. Se são números pares, eu posso continuar dividindo por 2. Então, sempre que for par, eu divido por 2. Sempre que for par, você vai dividindo por 2. Então, vamos lá. 8 dividido por 2, 18 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Olha só, 4 e 9. 4 e 9 nós acabamos de falar. São números primos entre si. Então, não vai existir nenhum valor que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ali é a forma irredutível dessa fração 16 sobre 36. Não dá para fazer mais nada a partir dali. Eu paro ali mesmo, acabou. A resposta é 4 sobre 9. Tranquilo? Comparação entre frações, gente. O que é comparar uma fração? Comparar uma fração é dizer se ela é menor ou se ela é maior que a outra. Quando eu tenho duas frações e faço a comparação entre elas, eu vou dizer, a da esquerda é maior que a da direita, ou da esquerda é menor que a da direita. Comparar é dizer se é menor, se é maior, se é igual. Isso que é comparar frações, ok? Bom, para a gente fazer essa comparação, nós temos que levar em consideração alguns fatores. O principal deles é o denominador, tá? Então, vamos analisar quando o denominador for igual. Se eu tiver duas frações cujo denominador é igual, o que acontece? Quem vai ser a maior fração? Se duas frações possuem denominadores iguais, a maior fração é a que possui o maior numerador. Exemplo, 3 sobre 5, 4 sobre 5. Observem, mesmo numerador.
Então a regra diz, se o denominador é igual, quem é maior? Quem for maior em cima. Quem é maior em cima? O 3 ou o 4? O 4. Então eu digo que 3 sobre 5 é menor que 4 sobre 5. Esse símbolo é o símbolo do menor. Se você é daquele aluno que tem dificuldade em compreender qual é o símbolo de menor, qual é o símbolo de maior, vai aqui o seguinte esquema, o seguinte macetezinho, ó. Nós temos aqui os dois valores. É só você cortar e ver qual é o número que forma. Aqui forma o número 4. Aqui forma o número 7. Olha só, ó. Nós temos o 7, ok? Você tem o símbolo, se você passar o traço, ele vai aparentar o número 7. E 7 é maior que 4, ok? Então esse símbolo é maior e esse aqui é menor. Uma outra dica para a gente saber como colocar é o seguinte. A ponta do símbolo, a extremidade dele aqui, ó, ela é sempre voltada para o menor valor. Então se eu coloco aqui 3 e 5, eu leio 3 menor que 5. Ou 5, desculpem gente, a extremidade, a ponta dela, vai estar apontando sempre, tá, aqui para o menor valor. Então 3 é menor que 5. Se eu tenho, por exemplo, 7 e 4. Então, 7 é maior que 4, correto? 7 é maior que 4. Então, o maior, ó, 7 maior que 4. Ok? Se eu tenho 2 em relação a 6, 2 é menor ou maior que 6? 2 é menor, então, ó, 2 menor que 6. Viram? Olha só, a extremidade, ó, tá sempre apontando para o menor valor, ó. O menor valor é o 2, então vem para cá. Tranquilo? Então é só você olhar essa pontinha aqui, ela sempre tem que estar voltada para o menor valor. Bom, e se eu tiver numerador igual e denominador diferente? Agora inverteu. Aqui eu tinha numerador igual, denominador diferente. Agora é o contrário. O cara de cima é igual e o cara de baixo é diferente. O que vai acontecer? Se duas frações possuem numeradores iguais e denominadores diferentes, a maior fração é a que possui o menor denominador, tá? Olha só, se o numerador for igual, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Observe que quando o denominador era igual, a maior era quando o cara de cima fosse maior. Agora, se em cima for igual, a maior é quem tiver o menor valor embaixo. Então, olha só o exemplo. 4 sobre 3, 4 sobre 5. O numerador é igual. Quem é maior? O maior é aquela que apresenta o menor valor aqui embaixo. Quem é menor, 3 ou 5? 3 é menor que 5. Então, 4 sobre 3 é maior que 4 sobre 5. Então, o símbolo, como eu disse, a ponta vai sempre para o menor. Então, 4 sobre 3 maior que 4 sobre 5. Olha lá, ó. A seta vai estar sempre indicando o menor valor. Sempre a pontinha indica o menor valor. Beleza? Continuando a comparação. Numerador e denominador diferente. E se eu tiver os dois diferentes, gente? Se a gente tiver os dois diferentes, aí é um pouco mais complexo a nossa análise. Mas nós podemos partir de dois princípios. Nós podemos procurar encontrar o denominador comum. Encontrando o denominador comum, a gente divide o denominador comum pelo denominador de cada uma das duas e multiplica pelo valor de cima e aí compara. Ou então, fazemos da forma
tradicional. Divide uma, divide outra e verifica qual que é o maior resultado. O maior resultado é a maior fração, ok? Exemplo, vamos comparar 2 sobre 3 e 3 sobre 5. Então, a forma pelo MMC, eu pego o cara que está embaixo, que é o 3, e o outro que é o 5, e encontro o denominador comum. O MMC de 3 e 5 é 15. Aí, o que a gente faz? A gente tem que pegar esse 15, tá? O 15 divide pelo 3 e multiplica pelo 2. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Então, fica 10 sobre 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 sobre 15. Então, observando, 10 sobre 15 é maior que 9 sobre 15. Ok? Por isso que 2 sobre 3 é maior que 3 sobre 5. Então, a outra forma de nós fazermos, digamos assim, mais ofensiva, seria dividir esse valor. Se você divide 2 por 3, você vai encontrar 0,666, vai dar uma dízima. Se você dividir 3 por 5, você vai encontrar 0,6. Acaba aí. Então, quem que é maior? 0,6666 ou só 0,6? 0,6666 é maior do que 0,6. Então, por isso que 2/3 é maior que 3/5. Então, nós temos aí, através do MMC, ou podemos fazer no braço mesmo, né? Divide uma, divide outra e compara os dois resultados aí para ver quem é maior que quem. Tranquilo? Bom, operações com números racionais. Bom, as principais operações, gente, são as propriedades fundamentais da matemática, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos entender como que é o processo dessas operações envolvendo números fracionários. Isso aqui é um terror na vida de muita gente, mas nós vamos desmistificar isso daí, tá? Existem alguns casos aí que é muito fácil de ser resolvido e às vezes o aluno entra em pânico nessa hora. Vamos lá então? Adição e subtração de números racionais, ou melhor, adição e subtração envolvendo números fracionários, fração, ok? Vamos lá. Eu tenho o número A e B, C e D, onde A, B, C e D são números inteiros. E B e D é diferente de zero porque está no denominador. Então, a soma e a subtração desses números racionais obedecem à seguinte regra. Então, veja bem, para nós fazermos a operação entre eles, existe uma regrinha que tem que ser respeitada. Então, eu tenho que A sobre B mais C sobre D vai ser igual a quem? A vezes D mais ou menos B vezes C dividido por BD, ok? Por que eu coloquei mais ou menos? Se aqui for positivo, aqui é positivo. Se aqui é negativo, ali é negativo. Então, isso aqui é um macetezinho para nós resolvermos a soma ou a subtração de uma fração sem precisar fazer aquela forma tradicional, tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Nós vamos aplicar aqui uma regrinha que vai nos ajudar a encontrar a resposta sem a necessidade do MMC. Obviamente, esse recurso ele é mais viável quando eu tenho soma ou subtração envolvendo só duas frações. Se eu tenho mais de duas frações, já é um pouco trabalhoso. Aí é melhor fazer da forma tradicional, ok? Então vamos ver aqui um exemplo disso. Eu tenho 2 sobre 5 mais 3 sobre 4. Como que eu vou resolver isso? De acordo com a regra, nós fazemos assim, ó. Multiplica cruzado, 2 vezes 4, 8, beleza? 5 vezes 3, 15. Qual é o sinal que está aqui? É o sinal de mais. Então, eu vou pegar 8 mais 15, 23. E embaixo, quem que fica embaixo? Fica o produto, 5 vezes 4, 20. Resposta, 23 sobre 20. Tá?
Então, ó, vou fazer de novo se você não entendeu. Vou apagar, vou fazer novamente, ó. O primeiro passo aqui é multiplicar os dois caras que estão embaixo. Quanto que é 5 vezes 4? 20. Está aqui, 20. O denominador é 20. Depois eu multiplico o cruzado. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 8 mais 15, 23. Está aqui a resposta. 23 sobre 20. Captaram aí? Tranquilo? Belezinha? Vamos ver um outro modelo aqui. Um outro resultado, ó. Eu sei que esse aqui deu 23 sobre 20. Agora, eu peguei uma outra fração, só que agora ele está subtraindo, não é mais soma. Mas a regra é a mesma. Multiplica os dois de baixo. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Depois multiplica cruzado. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Quanto que é 20 menos 9? 11. Então está aqui, ó. 11 sobre 12. Viram como é rapidinho eu faço a soma ou a subtração aplicando essa técnica? Então multiplica-se os dois valores de baixo e coloca aqui. Coloca embaixo. Depois multiplica cruzado. O de baixo multiplica o de cima do outro lado. O de baixo multiplica de cima de lá. E aí soma ou subtrai. Vai depender do que for aqui. Que como é uma diferença, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. 20 menos 9, 11. Pronto, está resolvido. Ok? Captaram aí? Belezinha, né? Essa forma de resolver fração, ela nos ajuda muito aí. Vamos ver um exemplo de aplicação disso daqui. Bom, calcular o valor da expressão. Eu tenho uma expressão que tem muito mais do que duas frações. Aqui eu tenho um número decimal e eu tenho um número fracionário. Para nós resolvermos isso, o ideal é ou deixar tudo na forma fracionária ou deixar tudo na forma decimal, tá? Para deixar na forma decimal, eu divido essas frações e deixo na forma decimal. Ou então eu transformo esses números decimais em fração, ok? Vamos fazer dos dois jeitos. Para transformar um número decimal numa fração, 0,3, olha aqui, ó. Eu faço assim. Para que essa vírgula desapareça, ela tem que vir uma casa para a direita. Vocês concordam? Uma casa para a direita, some a vírgula. Então vai ficar qual o número? 3. Embaixo vai um múltiplo de 10. A quantidade de 0 é a quantidade de casa que eu tive que andar para a vírgula desaparecer. Eu andei uma casa, então vai ficar 3 sobre 10. Ok? 1,8. 1,8. Então eu tenho que andar uma casa para a vírgula desaparecer. Então vai ficar 18 dividido por 10, porque é uma casa só que eu andei, então é 1, 0. Depois que eu achei a fração correspondente, eu substituo aqui. Então vai ficar, ó, 3 sobre 10, menos 4 sobre 5, mais 1 sobre 2, menos 18 sobre 10. Bom, agora qual que é o procedimento? O procedimento é o seguinte, eu não posso somar nem subtrair números fracionários se o denominador for diferente. Olha aqui, eu tenho 10, tenho 5 e tenho 2. Então eu tenho que reduzir ao mesmo denominador, que é fazer o MMC. Então se você tem dúvida nisso, assiste a nossa aulinha de MMC lá. Nós mostramos como é que faz. Você coloca o 2, o 5 e o 10 e faz aquele esquema. Vou dividir por 2, dá 1, dá 5, dá 5. Vou dividir por 5, dá 1, dá 1. Depois que chegou tudo no 1, eu paro. 2 vezes 5, 10. Então está aqui, ó. O denominador comum é o 10. Então eu vou colocar tudo isso embaixo de um único valor que é o 10. Agora, o que eu faço? Esse valor que eu encontrei, eu vou dividir ele pelo de baixo. Então 10 vai ser dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. O resultado eu multiplico por quem está em cima. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. Então fica 3 aqui. Menos 10 dividido por 5 dá 2. Quem que está em cima do 5? É o 4. 2 vezes 4, 8. Então menos 8. Aí mais
10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Sempre assim, divide pelo que está embaixo, o resultado multiplica por quem está em cima. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 18 é 18 mesmo. Então, menos 18. Bom, agora, gente, é só somar. Eu tenho o 3 mais 5, não dá 8? 8 menos 8, eu corto. Então, sobrou quem? Menos 18 sobre 10. Está aqui a resposta, ó. Então, aí eu cortei, eu somei. 5 mais 3 é 8, 8 menos 8 desaparece. Então, vai sobrar só o 18 negativo. Então, vai ficar menos 18 sobre 10. Essa é a resposta. Tranquilo? Bom, vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 4. Eu tenho aqui a seguinte situação agora, ó. Agora na forma de problema, para a gente já entrar no clima já de concurso. Porque são duas situações, prezado concurseiro. Uma coisa é a aplicação, é onde você tem que saber resolver. A outra é explorar a interpretação textual, que é o que o concurso vai fazer. Então agora a gente vai começar a entrar nessa parte. Para explorar é a parte de interpretação. Mas se você não souber aplicar, também não adianta nada. Entende, mas não sabe resolver, dá na mesma. Saber resolver sem saber entender também é problema. Então tem que haver aqui um meio termo. Tem que saber fazer os dois. O exercício disse assim: numa fazenda, 2/5 dos animais são vacas, 2/5 são cavalos e o restante são cabras. Sabendo que há 12 cabras na fazenda, quantos animais há nessa fazenda? Bom, galera, o objetivo é achar a quantidade de animais. Eu não sei quantos animais tem. E quando nós não sabemos, como que a gente representa isso? Então eu vou dizer que a quantidade de animais presentes nessa fazenda é X. Essa fazenda tem X animais, beleza? O exercício falou que 2/5 são vacas. Ou seja, a quantidade de vacas vai ser igual a 2/5 do total de animais. Como que eu represento isso? 2x sobre 5. Ele disse que a quantidade de cavalos também é 2/5. Então, cavalos vai ser igual a 2/5 de x, que é o total, ou seja, 2x sobre 5. E disse que tem 12 cabras. Então, quantidade de cabras igual a 12. Pronto. Essas informações o exercício nos deu. Mas o nosso objetivo é achar o total de animais. Como que eu posso formular isso? Como que eu posso esquematizar essa equaçãozinha aqui? Bom, vocês concordam que o total de animais dessa fazenda vai ser a quantidade de cavalos, mais a quantidade de vacas, mais a quantidade de cabras? Não é isso? Pelo que o exercício colocou, ele tem vaca, cavalo e cabra. Se eu somar tudo, eu tenho o total de animais. Então eu posso dizer que x é igual à quantidade de vacas, que é 2x sobre 5, mais a quantidade de cavalos, que é 2x sobre 5, mais 12, que é o total de cabras. Somando tudo isso, é o total de animais. Então, o nosso objetivo é encontrar o valor de x. Encontrando x, nós encontramos o total de animais. Bom, nós já dissemos que para somar ou subtrair números fracionários, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Embaixo do 12 não apareceu nada, se não apareceu nada é 1. Embaixo do x não apareceu nada, se não apareceu nada é 1. Então o MMC de 5 e de 1 é o próprio 5. Então está aqui, ó. Agora, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes x, 5x. Aqui, 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2, 2. 2x. Mais 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2, 2. Mais
5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 12, 60. Pronto. Depois que nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, como é uma equação, nós não temos mais necessidade desse 5. Então eu elimino ele. Agora o que eu faço? O que tem x eu passo para o lado esquerdo, o que não tem x eu deixo do lado direito. Então vai ficar 5x, 2 mais 2 é 4, vem para cá, menos 4, igual a 60. Eu tenho 5x menos 4x, isso aqui dá x. Então, x igual a 60. Pergunta, quantos animais tem nessa fazenda? Resposta, 60 animais. Tranquilinho? Está resolvida a questão. Beleza? Agora, se você tem dificuldade em fazer essas continhas, galera, a aula que nós demos sobre mínimo múltiplo comum, eu trabalhei vários exemplos, vários exercícios sobre isso, e é muito legal você assistir porque vai te dar um norte aí com relação a esse tipo de resolução aí, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Isso aqui caiu no concurso da Sesgran Rio. Um aluno precisa ler um livro para fazer um resumo. No primeiro dia, ele lê 1/5 do total. No segundo dia, lê 1/3 do restante. E ainda ficam faltando 240 páginas. Quantas páginas tem esse livro? Aqui nós temos as alternativas de resposta. Então veja bem, galera. Esse exercício não é tão difícil a sua resolução quanto é a sua interpretação. Então vamos fazer por etapa. O que o exercício está perguntando? Ele quer saber quantas páginas tem o livro. Eu sei quantas páginas tem? Não. Então eu vou dizer que o total de páginas é x. Eu não sei, então eu vou representar por x. Beleza? Eu vou dividir de acordo com a quantidade de dias. Então eu tenho primeiro dia e eu tenho o segundo dia. O que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia, ele leu 1/5 do total. Como que eu represento, se o total é x, como que eu represento 1/5 de x? É só pegar 1 sobre 5 e multiplicar por x. É assim que eu represento, que eu encontro 1/5 de um determinado valor. E para fazer essa multiplicação, embaixo do x você coloca 1. 1 vezes x é x. 5 vezes 1 é 5. Então, 1/5 de x é x sobre 5. Conclusão. No primeiro dia, ele leu x sobre 5. Do total do livro. Tá? Leu x sobre 5. Beleza. O que aconteceu no segundo dia? No segundo dia, ele leu 1/3 do restante. Veja bem, galera, nós temos que tomar muito cuidado com a língua portuguesa. 1/3 do restante. Ele leu 1/3 do total de páginas. É isso que está escrito aqui? Ele falou que no segundo dia ele leu 1/3 do total de páginas? Não. Ele falou que leu 1/3 do restante. Então, para que eu encontre 1/3 do restante, eu preciso saber qual que é esse restante. Então, veja bem. Eu tenho x páginas no livro, não tem? X páginas. Quantas páginas foram lidas no primeiro dia? Foram lidas x sobre 5. Então, quantas páginas restaram? Restaram o total menos o que eu li, não é isso? O restante não vai ser o total de páginas do livro, menos a quantidade que ele leu no primeiro dia? Então vai ser x, que é o total, menos x sobre 5. Para fazer essa subtração, a gente faz o seguinte, ó, coloca 1 aqui embaixo e vamos aplicar aquela regrinha. Multiplica 1 vezes 5, 5. Depois multiplica cruzado. 5 vezes x, 5x. 1 vezes x, x. 5x menos 1x, 4x. Então está aqui, ó. Se eu tenho x
e li x sobre 5, sobrou 4x sobre 5. Ok? Esse é o restante. Bom, descobri o restante. Mas o exercício falou que no segundo dia ele leu 1/3 do restante. Bom, eu já sei que o restante é 4x sobre 5. Como que eu acho 1/3 de 4x sobre 5? É 1 sobre 3 que multiplica 4x sobre 5, que é o restante. Assim que eu acho 1/3 do restante. Aí, multiplica em cima, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 5 é 15. Então, está aqui, ó. 1/3 do restante é 4x sobre 15. Então, pronto. Já sei quanto que ele leu no segundo dia. 4x sobre 15. Então, no primeiro dia, ele leu x sobre 5 e no segundo dia, ele leu 4x sobre 15, que é 1/3 do restante. Beleza. O que o exercício falou? Que está faltando ainda 240 páginas. Faltando 240 páginas. Beleza, galera. Bom, qual é a conclusão que eu vou chegar aqui? A conclusão é a seguinte: vocês concordam que o total de páginas desse livro é igual à soma do que ele leu no primeiro dia, mais o que ele leu no segundo dia, mais o que está faltando? Se eu somar tudo isso, vai dar o total de páginas do livro. Então, conclusão: x é igual a x sobre 5 mais o x sobre 15 mais 240. Pronto. Agora, a gente caiu naquela equaçãozinha. Para nós resolvermos isso, tem que tirar o MMC. E o MMC, não tem nada embaixo, coloca 1. O MMC de 5 e de 15, se você fizer o esqueminha, 5 e 15, dá por 5. Vai dar 1, 3, dá por 3, dá 1, dá 1. 5 vezes 3, 15. Ou seja, o MMC de 5 e 15 é o próprio 15. Então vai ficar 15 aqui embaixo. Agora, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes x, 15x. Está aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes x, 3x. Ok? Tudo bem? Agora, 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 4 é 4 mesmo. Mais 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 240 vai dar 10 dá 2.400 mais 1.200, 3.600. Ok? Bom, depois que nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, agora eu não preciso mais desse cara aqui, ó, eu posso eliminar. Vou passar o 3 e o 4 para o lado de cá. Então, eu tenho 15, 3 mais 4 é 7, vem para cá, menos 7, igual a 3.600. 15 tira 7 dá 8, igual a 3.600. Quem vai ser x? 3.600 dividido por 8. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que x é igual a 450. Então, resposta, letra D, 450. Quantas páginas tem esse livro? 450 páginas. Mas observe os passos que a gente teve que tomar, toda a analogia que foi feita para a gente poder chegar naquele resultado final. Tranquilo? É um exercício difícil? Não, ele é mediano, mas ele exige algumas compreensões básicas, tá? Leitura do primeiro dia, leitura do segundo dia, leitura do que falta, entender que o total é a soma de tudo isso, e aí depois é a aplicação de um cálculo simples e direto de uma equaçãozinha do primeiro grau aí com o denominador. Beleza? Tranquilo, né? Multiplicação, galera.
Bom, agora nós temos a fração e vamos multiplicar. Sejam os números racionais A sobre B e C sobre D. Então eu tenho uma fração aqui, B e D não pode ser zero, ok? A multiplicação recebe a seguinte regra. Galera, para multiplicar fração, eu tenho que respeitar o seguinte. Multiplica sempre o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. É assim que se faz. Quem está em cima multiplica quem está em cima. Quem está embaixo multiplica quem está embaixo. É muito básico a forma de resolver uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. Vou representar melhor aqui essa fração. Ó. 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. Quem está em cima é o 2 e o 5. Quem está embaixo é o 3 e o 7. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Pronto. Está simplificado, está multiplicado. Tranquilo? Em cima, embaixo, embaixo. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 6. Olha só. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 6. Em cima, embaixo, embaixo. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 24. Opa, espera aí. Deu uma fração 21 sobre 24. Eu não posso deixar desse jeito. Por que eu não posso deixar desse jeito? Porque 21 sobre 24 é uma fração que dá para ser simplificada. Lembra o que eu disse? Sempre que for possível simplificar, eu tenho que simplificar. É obrigatório, professor? É, porque você não vai encontrar uma alternativa de resposta de uma fração que seja possível ser simplificada. Então, é obrigatório sim. 21 dá para simplificar por 3 e 24 dá para simplificar por 3. 21 dividido por 3 é 7, 24 dividido por 3 é 8. Então, resposta 7 sobre 8. Tranquilo? Belezinha? Então, é isso aí que é a multiplicação, galera. Em cima, embaixo, embaixo. Dessa forma, nós efetuamos a multiplicação de números racionais. Então, para multiplicar duas frações, multiplicamos entre si os numeradores e os denominadores. Exemplo. Calcule o valor da expressão. Vou reescrever essa fração aqui para facilitar a visualização. Ó, eu tenho 15 sobre 25, que multiplica 2 sobre 3, que multiplica 5 sobre 4. Aí, galera, é o seguinte. Quando a gente faz esse tipo de multiplicação, nós podemos simplificar direto ou podemos multiplicar primeiro e simplificar no final. Você tem duas opções. Você pode já fazer a simplificação agora ou você pode fazer a simplificação só no final. Tá? Se for fazer a simplificação só no final, você vai multiplicar 15 vezes 2 vezes 5, vai ficar assim, ó. 15 vezes 2, 30, 30 vezes 5, 150. Sobre 25 vezes 3 dá 75, 75 vezes 4 dá 300. Pronto. E agora eu simplifico, ó. 0 corta com 0. O 15 dá para simplificar por 5, aliás, por 3, e o 30 por 3. 15 por 5 dá 5, 30 por 3 dá 10. E 5 e 10 também dá para ser simplificado por 5 por 5. 5 por 5 é 1, 10 por 5 é 2. Então, a resposta 1 sobre 2. Ok? Bom, eu multipliquei tudo em cima, multipliquei tudo embaixo e no final eu simplifiquei. A outra forma, qual seria, professor? Seria fazer a simplificação aqui, ó. Veja bem, eu tenho 5 e eu tenho 25. 25 dividido por 5 não é 5? Então vai ficar o 5 aqui embaixo, ó. Ok? Quanto que é 3 vezes 5? Não é 15? Então eu pego 3 vezes 5, 15, e corto com o 15 aqui em cima. Quem que ficou? O 2 e o 4.
mas 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então está aqui a resposta. 1 sobre 2. Porque em cima só ficou 1. Porque quando a gente cortou, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E embaixo, quem que sobrou? O 2. Então a resposta é 1 sobre 2. Observem que a gente chegou no mesmo valor. Tá? Então você pode simplificar antes ou no final. Fica a seu critério aí. Divisão, galera. Como que é a divisão de números fracionários? Para dividir números fracionários tem uma regrinha, tá? A regra é a seguinte. Preste muita atenção aqui que muita gente acaba confundindo como que faz isso. E é algo assim relativamente simples. Eu tenho uma fração A sobre B e uma fração C sobre D. Estou dividindo uma fração por outra fração. A regra diz o seguinte: na divisão de fração, conserva a primeira fração, inverte de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então era C sobre D, fica D sobre C, ok? Vamos ver na prática como que é. Olha só, 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. Vou reescrever isso aqui, ó. 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. A regra diz, conserva a primeira fração, 2/3, passa de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Era 4 sobre 5, fica 5 sobre 4. E agora, como que eu faço? Agora é uma multiplicação de fração. Em cima, embaixo, embaixo. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Professor, dá para ser simplificado. Se dá para ser simplificado, eu vou simplificar. Vou dividir por 2, os dois, porque eles são pares. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Pronto, 5 sobre 6 são números primos entre si. Então não tem mais como simplificar, a resposta está ali, acabou. Ok? Vamos ver um outro caso. 3 sobre 7 dividido por 2 sobre 9. Galera, eu vou até representar essa divisão de forma diferente, porque nem sempre aparece assim. Às vezes aparece assim, ó. 3 sobre 7 sobre 2 sobre 9. Já viram assim, ó? Amontoado uma em cima da outra, uma fração em cima da outra fração. Isso aqui é a mesma coisa que isso. É uma divisão de fração. 3 sobre 7 dividido por 2 sobre 9. A regra é a mesma. Conserva a primeira, que é 3 sobre 7. Passa multiplicando e inverte a segunda. 2 sobre 9 fica 9 sobre 2. Aí multiplica em cima, multiplica embaixo. 3 vezes 9, 27. 7 vezes 2, 14. Então está aqui, 27 sobre 14. Não é possível simplificar, então eu paro aí mesmo. Ok? Belezinha? Captaram a divisão de fração? Então é sempre assim a regra. Na divisão de fração, nós conservamos a primeira fração, invertemos de divisão para multiplicação e pegamos a segunda e também invertemos o numerador com o denominador. Depois, eu vou ter uma multiplicação, multiplica em cima, embaixo, embaixo. Se der para simplificar, tem que simplificar, ok? Não posso deixar sem simplificar quando for possível fazer a simplificação. Tranquilo, galera? Bom, então a regra é a seguinte, ó. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. É isso, professor? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda? É isso mesmo, galera. Só inverter. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Calcule o valor da expressão
200 dividido por 8 igual a 5 dividido por 7. Igual não, dividido por 5 sobre 7. 200 sobre 8 dividido por 5 sobre 7. Então eu tenho aqui uma divisão de fração. O objetivo é só nós colocarmos em prática essa regra que a gente acabou de aprender. Então, representando ele aqui, ó, 200 sobre 8 sobre 5 sobre 7. Ok? 200 dividido por 8 sobre 8 dividido por 5 sobre 7. O que diz a regra? Conserva a primeira, 200 sobre 8, passa multiplicando e inverte a segunda. É 5 sobre 7, vai ficar 7 sobre 5. Ou seja, de acordo com o que foi dado anteriormente, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. 5, 7, inverso, 7, 5. Isso que é inverter, é passar o cara de baixo para cima, de cima para baixo. Agora, ou multiplica em cima, multiplica embaixo, depois simplifica, ou podemos fazer a simplificação agora. Olha só, 200 dá para dividir por 5. 200 dividido por 5 vai dar 40. O 40 dá para dividir por 8. 40 dividido por 8, 5. Então, 5 vezes 7, 35. Mas 35 sobre o que, professor? Sobre nada, porque na verdade é 1, né? Porque quando a gente divide, sobra 1 aqui. Quando é 1, eu não preciso indicar aqui embaixo. Deixa assim mesmo, tá? Qual que seria a outra forma de fazer? A outra forma seria multiplicando. 200 vezes 7 dá 1.400. 8 vezes 5, 40. Aí eu tenho 1.400 dividido por 40. Aí eu tenho que fazer essa divisão. 1.400 dividido por 40, ó. Pega-se 1.400, vamos fazer aqui, ó. 1.400 dividido por 40. Já elimina o zero com zero, ficou 140 dividido por 4. 14, né? Vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Para 14, 2. Abaixo o zero, 20. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Observe que nós encontramos a mesma resposta. 1.400 dividido por 40, 35. Então, se você quiser multiplicar em cima, multiplicar embaixo e dividir no final, ou simplificar, beleza. Se você quiser fazer esse processo de simplificação aqui antes do produto, também está beleza. A resposta vai ser sempre a mesma. Então, a alternativa aqui, letra C. Ok? Bom, galera. Então, tá aí. Aplicamos a regra de divisão. Beleza? Bom, chegamos ao fim da nossa aula, galera. Foi um prazer muito grande poder partilhar com você esse momento. Galera, trabalhamos com muito carinho números racionais, procuramos ser, digamos assim, mais pausado para que facilitasse a sua compreensão, principalmente para você que tem dificuldade em operar números racionais. Você observou que para cada operação existe uma regra, uma sequência, algo que tem que ser respeitado. Então nós não podemos atropelar. A recomendação é treino. Então treine, reveja novamente esse vídeo, refaça novamente os exercícios, que com certeza você vai amadurecer esse conhecimento sobre números racionais. É algo muito presente nos concursos públicos, sempre cai alguma questãozinha envolvendo isso, se não de forma direta, mas indiretamente, envolve uma operação com números racionais. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Deus abençoe o seu estudo, te ilumine, te dê força e inspiração para você continuar sempre lutando, porque só assim você vai chegar à vitória, ok? Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!